Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Como o irmão Djalma mesmo falou, a maioria me conhece. Para os que não me conhecem, meu nome é Wagner, mais conhecido como Vagnão. E que Deus possa, nessa noite, nos abençoar com a sua mensagem. Nós preparamos um esboço, preparamos um tema, mas se o Espírito Santo de Deus não agir, não vai adiantar de nada, irmãos. Pode ser o mais eloquente, pode ser o mais apto a falar, mas se não houver a obra do Espírito Santo, com certeza as nossas vidas não serão edificadas, amém? Então, a minha oração é a de sempre, que diminua eu, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar, realmente aparecer nas nossas vidas essa noite e que nós tenhamos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em qual estação? Estação crescimento. E como tema desta noite, crescimento e multiplicação. Na semana passada, nosso irmão Tiagão trouxe o tema crescimento, crescendo em amor, né? E hoje, crescimento e multiplicação. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, vai ser projetado aqui, o nosso texto base, que é Gênesis 28:3, amém? E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multipliques, para que seja uma multidão de povos. Amém? Irmãos, eu tenho pensado bastante sobre esse tema, crescimento. Porque, na verdade, quem participa dos pequenos grupos sabe que nós estamos falando nos pequenos grupos sobre crescimento. Nos cultos, tanto o pastor quanto irmãos que têm pregado, trazido mensagens focado em crescimento. A estação é para crescimento. Mas o crescimento, no geral, só poderá se dar se houver um crescimento espiritual. A promessa de Deus. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Isso foi proferido por Isaac para Jacó. Lá na frente, irmãos, eu não quero me delongar muito na introdução, para que a gente entre em alguns tópicos que nós vamos trabalhar sobre crescimento, que é necessário para que haja crescimento. Não haverá crescimento se não houver essas três principais, na minha visão, formas de se trabalhar para um crescimento. Mas em Gênesis, lá na frente, 17, do 2, 4 e 6, foi feito também uma promessa. Amém? Isso um pouco antes, para o pai de Isaac, avô de Jacó, Abraão. E porei a minha aliança em ti, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai de muitas nações tenho te posto, e te farei frutificar extraordinariamente, e de ti farei nações, reis, e reis sairão de ti. Amém, irmãos? Esse texto para mim
é simplesmente a confirmação do que Deus quer para o seu povo, ou o que Deus quer para nós. Olha só, Deus ele faz uma aliança conosco. E essa aliança, quando é feito, quando nós somos resgatados por Deus para uma nova vida, essa aliança que é feita conosco, ela não foi feita uma aliança para que eu simplesmente sirva a Deus vindo na igreja e sentando e assistindo o culto. Não, a aliança com Deus é simplesmente essa, crescer e multiplicar, e você tem que frutificar. A palavra de Deus, ela fala em vários versículos da Bíblia, nós vamos ver falar sobre crescimento, sobre multiplicação. Uma boa árvore, ela só pode dar um bom fruto, mas essa árvore, se ela não dá um bom fruto, ela simplesmente é para ser cortada e jogada no fogo, porque não presta para nada. Amém? Então, nós, como escolhidos de Deus, salvos pelo Senhor, pela sua palavra, que temos uma aliança com Deus, uma aliança que já vem desde os nossos antepassados e até hoje para nós. Então, na nossa realidade hoje, a nossa meta é o quê? É crescer. Por quê? Porque Deus quer que nós alcancemos vidas. O importante para Deus é vidas. O importante para Deus são almas. Deus não quer, o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento dele para a salvação. Amém? A igreja precisa crescer para que possa ter condições de se multiplicar. Não se pode gerar crescimento sem maturidade. Precisamos ter um crescimento saudável. Crescer saudável. O pastor outros dias, ou alguns meses, ou alguns anos atrás, pregou aqui, eu me lembro muito bem, e ele fala assim, olha, ele usou esse termo. Vai num hospital, tem muita gente doente, mas as pessoas que estão trabalhando lá têm que estar são. Você não tem condições de cuidar de um doente, estando doente também. Amém? É isso? As pessoas que estão lá têm que estar são. E para nós não podemos, irmão, multiplicar, certo? Ganhar pessoas, discipular pessoas, se nós não tivermos um crescimento saudável. Se nós não estivermos saudável na presença de Deus. Não há possibilidade disso. Então, primeiro nós fazemos o quê? Crescemos saudavelmente no Senhor, para que depois nós possamos cuidar de outros. E aí, interessante, que o pastor ele fica divulgando, se esguela de tanto divulgar. Olha, irmãos, manda lá no grupo da igreja, manda lá no outro grupo, participem do pequeno grupo, participem do estudo de discipulado, participem das reuniões de líderes, vamos trabalhar, vamos tal. E aí, irmãos, nós precisamos abraçar a visão. Amém? O nosso primeiro ponto aqui que eu quero atentar, irmãos, porque para que haja crescimento, nós precisamos ter o quê? Unidade. Amém? E unidade não se trata de um ajuntamento apenas. Unidade se trata de seguir uma visão e ter um foco, um propósito. Amém? Ajuntamento, os estádios estão se ajuntando um monte de gente para ver um futebol. O carnaval se ajuntou milhares de pessoas. Ajuntamento não é unidade, irmãos. Unidade é nós estarmos unidos num passo, num foco com uma meta, abraçando uma visão. Quem abraçou a visão do pastor aqui, dos crescimentos, multiplicação e tal? Se você abraçou a visão, irmão, glória a Deus pela sua vida. Porque a visão é correta. É bíblica, à luz da palavra nós precisamos crescer. Deus diz lá em Gênesis 28:3, você vai crescer e vai frutificar. Você vai crescer e vai frutificar. Não tem como crescer e não frutificar. Amém? E não tem como frutificar se você não crescer. E como que você vai crescer?
buscando a Deus, tendo unidade com o corpo, participando das atividades da igreja, participando da visão do pastor. Se você abraçou a visão do seu líder, a visão está dentro da palavra, existe propósito, irmãos. Então, se você não abraçar, você não estará em unidade. Você estará se juntando. A unidade é necessário que tenha visão, que abrace uma visão, que tenha um foco. E nós vamos começar por aí, amém? Unidade. Condições para alcançarmos um crescimento e multiplicação. Primeiro ponto, irmãos, unidade. Uma igreja que visa crescimento e multiplicação, ela precisa ter unidade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, olha, veja bem, projeta lá, 1 Coríntios 1:10, olha só. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e assim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Olha o apóstolo Paulo falando. Olha, irmãos, falando para a igreja de Coríntios. E essa palavra é para nós hoje. Olha, vocês precisam estar unidos num propósito, numa visão. Um corpo, ele tem que estar em harmonia, em sintonia. Um corpo, ele não pode se dividir. Uma perna não pode querer andar para a direita e a outra para a esquerda, ou vice-versa. Ele tem que estar em um propósito, amém? Sem unidade, não poderá haver crescimento, irmãos. A unidade está nas mãos de outra pessoa. Inverter o processo, você concorde com o outro que haverá unidade, porque só dependia, na verdade, de você. Amém? Não depende do outro, depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Queremos ou não queremos. Abraçamos a visão ou não abraçamos. Queremos o crescimento? Nós almejamos. Olha, queremos o crescimento na nossa igreja, sim. Queremos um templo muito grande, muita gente. Olha, uma coisa linda, só que não queremos abraçar a visão. Queremos ver acontecer, mas não queremos estar em unidade. Olha só. E nós vamos discorrer bastante versículos aí, tá, irmão? Beleza? Mateus 12:25. Sem unidade no corpo, na visão, o foco se perde e a obra de Deus é prejudicada. E isso não é só na igreja, mas em qualquer área da sua vida. O Senhor Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Os irmãos entendem isso? Os irmãos que abraçaram a visão entendem. Mas a ideia aqui, irmãos, o irmão Wagner quer levar você a pensar nessa noite. O irmão Wagner quer levar você a pensar sobre o que significa realmente, ou porque às vezes alguém não entendeu ainda, mas espera aí, crescimento. Mas por que está falando tanto em crescimento, tanto em crescimento? Irmãos, a igreja precisa crescer, porque o reino tem que expandir. A palavra de Deus diz que a seara é muito grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são muito poucos. Isso já vem de lá de longe, não é de ontem, não é de agora não. Então, como nós vamos ficar na inércia? Esperando o quê? Esperando Jesus voltar? Amém, eu sou salvo em Cristo Jesus, ganhei já minha salvação. Já entreguei a minha vida ao Senhor. Isso basta, irmãos? Eu quero levar você a pensar se somente isso basta. Quando eu, à luz da palavra, entender que eu preciso ter unidade com os meus irmãos, com a comunidade que eu convivo, então aí é o seguinte, nós vamos direcionar, ser norteados
há um foco. Então, abraçou a visão do seu líder? Abraça, irmão. Olha só, o que falou lá? 1 Coríntios 1:10. Estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vamos ler juntos? Amém? Aleluias. Olha só. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Irmãos, não poderá um cego, como poderá um cego guiar a outro? Se eu não tenho crescimento, se eu não abraço a visão, se eu não trabalho em prol de crescer em conhecimento da palavra, em intimidade com Deus, em propósito de reino, visão de reino, como é que eu vou poder instruir alguém? Ou como é que eu vou poder falar a mesma língua desse que abraçou a visão? Amém? Não vamos falar a mesma língua. Não teremos o mesmo parecer. Jamais. Nunca. Por quê? Se eu me associar a alguém que eu não concordo com ele, com certeza nós vamos andar 10 metros, a gente já vai discutir por algum motivo. Por discordarmos, né, disso. Agora, veja bem, irmãos. A pergunta é: porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agora, presta atenção, irmão. A pergunta é retórica, só que ela exige uma resposta. Qual é? Não. Não haverá. Quer ver o que diz em Amós 3:3? Projeta lá para nós. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vivemos em uma comunidade cristã, amém? Agora, ainda existe pessoas que preferiram ficar alheio disso. Isso é fato, irmãos. Mas nós que queremos estar inseridos nesse propósito, porque eu entendi que eu preciso abraçar o propósito, eu entendi que eu preciso obedecer, porque o ide de Jesus foi lá atrás e é aqui para nós. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outra forma, essa é a visão. Jesus trouxe essa visão, ele trouxe esse propósito. Olha, eu não estou preocupado com muita coisa, eu vou fazer uns milagres aqui, vou fazer uns prodígios ali, mas a minha preocupação é que muitos venham ao conhecimento de quem sou eu e de quem é Deus. Amém? As coisas são secundárias, mas as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Agora, olha, irmãos, esse primeiro tópico eu quero encerrar dizendo o seguinte: precisamos ter unidade. E como eu disse no início, unidade não é ajuntamento. Unidade é estarmos no mesmo propósito. Amém? Para o segundo ponto, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte, e eu estive meditando sobre isso, irmãos. A palavra vem e a gente medita e começa a pensar também sobre algumas coisas. Ora, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de crente. Estou precisando crescer cada vez mais. Não posso ficar estacionado, senão eu vou ficar na inércia. E aí eu vou ficar parado, eu vou ficar aquele crente que, ai meu pai do céu, fiquei 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, nunca evangelizei uma pessoa, nunca falei do amor de Cristo para ninguém. Olha, quando meu pastor tinha uma visão que ele queria, tinha um propósito que ele lançava, eu era o primeiro a dar um jeito de sair fora. Mas eu quero dizer para você, irmãos, unidade é andar em um propósito. Olha, nós precisamos de uma coisa importante, irmãos.
Sabe o quê? Conhecer o propósito da existência. Por que eu existo? Para que eu existo? Por que eu estou aqui hoje na Igreja Batista Hortência? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Se nós não entendemos o propósito da existência, se nós pegarmos lá desde a criação do primeiro homem, nós vamos entender que Deus, quando criou o homem e a mulher, ele viu que era bom. Ele criou o homem, ele viu que era bom. Amém? Depois disso, muitas coisas aconteceram até chegar a nós. Mas e hoje? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? Por que Deus me trouxe aqui? Irmãos, nós falamos de unidade, mas somente a unidade, só ela isolada, não traz crescimento. Aí você pode perguntar, talvez para mim, agora nesse momento, porque eu estou aqui. Mas você pode perguntar para o pastor, pastor, mas o que é visão? É saber onde você quer chegar. Amém? Como eu descubro isso? Fazendo perguntas, tais como com que propósito para qual eu fui criado? No caso da igreja, para que fim a igreja foi criada? Com qual propósito viemos a existir? Porque o Senhor me trouxe para essa igreja. O que eu posso fazer para ajudá-la e, consequentemente, cumprir o meu chamado? Quantos aqui foram chamados? Levanta a mão que eu quero ver. Basicamente, todos foram chamados, né? Para uma boa obra. Entenda, ó, Deus tem que falar com você, irmão. Você precisa saber o que Deus quer para a sua vida. Mas, para que eu entenda isso, eu preciso exercer algumas coisas. Primeiro, a unidade. Entender o propósito. Abraçar a visão. Mas aí, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu não posso dizer assim, olha, o Ederson precisa crescer, o Marcos precisa crescer, o Tiagão precisa crescer, fulano, Beltrano precisa crescer. Não, eu preciso crescer. Isso tem que partir de mim, irmãos. Tem que partir de mim. Eu preciso crescer. E eu preciso crescer em conhecimento. Mas eu preciso conhecer esse Deus para que eu entenda o propósito da minha existência. Mas como eu vou conhecer Deus? Ora, primeiro, a unidade, abraçando uma visão, entendendo que à luz da palavra nós precisamos conhecer Deus. Como? Orando, lendo Bíblia, vindo à igreja, tendo unidade, mas buscando a Deus. Porque, ora, se eu tiver unidade com o Marcos, mas se eu não buscar a Deus, não vamos conseguir falar a mesma língua do mesmo jeito, porque ele tem uma visão e eu já tenho outra. Tenho unidade com ele, quero me associar a ele, gosto dele, amo ele, mas não vou conseguir falar a mesma língua, porque ele busca conhecer a Deus e eu não. Ele lê Bíblia, ele ora, ele quer estar nas reuniões e eu não. Não vou conseguir conhecer Deus. E se eu não conhecer Deus, nós não vamos conseguir ter unidade. Amém? Irmãos, olha, nós falamos de Abraão. Abraão, ele recebeu um chamado, amém? Quantos se lembram? Abraão recebeu um chamado, não recebeu? Então, coloca lá para nós, Gênesis 12, 22. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei-o famoso o seu nome. E você será uma bênção. Amém? Farei de você
um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém? Olha, vamos falar de pequenos grupos. Irmão, o grupo não precisa ser enorme, gigante, pelo contrário. O grupo ele é multiplicador. Então, a grande nação sua, talvez, na sua existência, seja 2. Mas que seja 2, irmãos. Deus não está exigindo de você. Talvez a nação de Abraão, ela se tornou milhares, mas a minha nação não será milhares, será 2, talvez 3, talvez quem sabe 5. Mas o que eu estou fazendo, talvez quem sabe eu passei o ano inteiro e não consegui falar de Jesus para ninguém. Talvez, quem sabe, passou de 5 anos para cá, eu não consegui evangelizar ninguém, eu não consegui trazer um visitante para a igreja, não consegui falar de Jesus para ninguém. Talvez lá no meu trabalho, eu até nem falo nada. Ah, esse povo vai me ouvir nada, é tudo os incrédulos. Ora, irmãos, nós temos uma promessa. Deus falou que faria uma grande nação, nós somos a nação, nós somos o Israel. Amém? Abraão entendeu. Ele só conseguiu ser uma nação porque acreditou no seu chamado e no seu propósito de vida, confiou na promessa de Deus, amém? Olha só, o que fala em Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Olha que maravilha, irmãos. Entender o propósito da nossa existência. Entender o propósito da existência, por que eu estou aqui? Por que eu tive um chamado? Ora, mas eu preciso que Deus fale comigo, amém? E eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu preciso ter sensibilidade para que o Espírito Santo trabalhe a minha vida. Então nós falamos sobre unidade, mas agora eu preciso entender também qual é o propósito. Quem se lembra da primeira apostila que o pastor fez aí? A primeira, ou uma delas, sobre, inclusive quando nós nos reunimos, foi dado para que você tente descobrir qual é o seu ministério. Lembra dessa? Quem pegou? Lembra? Para que você descubra o seu ministério. Qual é o seu propósito? Para o que você foi chamado? Consegue entender isso? Que nós não fomos chamados, irmãos, para simplesmente sentar no banco e deixar as coisas acontecer. Isso aí é problema dos líderes, isso aí é problema do pastor, isso daí é problema de fulano, é problema... Não, irmãos, eu disse para vocês que isso tem que partir de mim. Precisa começar de mim. E as coisas, irmãos, ela não consegue vir de fora para dentro, mas ela tem que ser de dentro para fora. Os irmãos entendem isso? Ora, eu não vou conseguir, Deus não vai conseguir falar comigo se eu não falar com Ele, amém? Eu preciso perguntar para Ele. Eu preciso buscar intimidade com Deus. E eu preciso perguntar a Deus qual é o propósito para a minha vida. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso entender. Eu preciso me colocar de alguma forma, ser inserido de alguma forma para que haja crescimento na minha comunidade. Para que haja crescimento na minha igreja, para que haja crescimento nos pequenos grupos, para que no meu trabalho eu seja uma bênção, para que na minha escola eu seja uma bênção, para que eu não fuja daquilo que o Senhor mesmo colocou para a minha vida. Agora eu quero saber qual é o propósito da minha existência. Olha, irmãos, eu preciso desesperadamente ouvir a voz de Deus. Eu não podia deixar de falar isso, não está ali não,
que eu não marquei, mas eu preciso dizer uma coisa. A presença de Deus, Tiagão postou Salmo 51. E eu comecei a meditar sobre Davi. E ele clama a Deus. Primeiro ele reconhece: Deus, eu sou pecador. Deus, olha, eu sou perverso. O meu pecado tem estado diante de mim. As coisas maus eu consigo fazer. Mas Deus, não se afaste da tua presença de mim. Não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Então, desesperadamente Davi temia Deus estar longe dele. E nós precisamos, irmãos, desesperadamente chorar pela presença de Deus próximo de nós. Porque nós precisamos, temos que entender que o propósito de Deus para nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos chorar a presença dEle, precisamos buscar de forma incansável a presença de Deus. Muitas coisas, eu falo, irmãos, por mim, muitas coisas eu estou fazendo aqui, faço outra ali, faço outra lá, e muitas vezes dou prioridades às coisas que não é a busca da presença de Deus. Isso tem prejudicado o meu crescimento pessoal e espiritual. Isso tem prejudicado de forma tremenda. Hoje nós vemos aí as redes sociais, WhatsApp, Facebook e tantas coisas. E quanto tempo eu tenho perdido, muitas vezes nisso, e não tenho pegado a minha Bíblia para ler, não tenho buscado a presença de Deus, muitas vezes não tenho orado como devia, muitas vezes não tenho ido participar dos pequenos grupos, às vezes fico em casa assistindo uma televisão, mas não venho participar na igreja. E aí eu não consegui entender ainda o propósito de Deus para a minha vida. Não consegui abraçar a visão. Estou com uma dificuldade com isso aqui, irmãos. Olha só, primeiro, nós vamos ler bastante versículos, tá, irmão? Mas eu vou terminar rápido, antes do horário. 1 Tessalonicenses 5,19. Um ponto interessante aí, tá, irmãos? Quando eu disse que nós precisamos desesperadamente de Deus, irmãos, é porque nós corremos um sério risco de ficar na inércia e apagar o Espírito Santo de Deus que há em nós, tá? Presente de Deus para nós. Diz assim, olha: não extingais o Espírito Santo de Deus. Ó, uma das formas que nós podemos extinguir o Espírito Santo de Deus da nossa vida, irmãos, é pararmos de ouvir a voz de Deus. Primeiro ponto, unidade. Segundo ponto, entender o propósito para o qual você foi chamado. E o terceiro ponto que eu não poderia deixar, porque temos unidade, agora entendemos o propósito, e agora nós vamos fazer, cumprir o quê? O ide, evangelismo. Isso, irmãos, o evangelismo tem que fazer parte da vida do cristão. O evangelismo tem que fazer parte da igreja. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja morta. Um crente que não evangeliza, que não fala do amor de Cristo, que não fala de Deus para pessoas, é um crente morto, inerte. Olha só. Porque um cristão, irmãos, consequentemente, ele é a igreja. As 4 paredes aqui, essas 4 paredes, é um prédio onde nós nos reunimos para aqui aprendemos a visão, termos unidade, seguirmos um propósito. Mas a igreja sou eu, a igreja é você. Amém? E por que eu quero falar sobre isso? Porque a igreja é a única instituição criada para os de fora. Amém? Quantos estavam aqui nas gincanas? Lembra sobre aquela palavrinha eclésia?
Marcos está aí, o Marcos lembra. Quem estava aqui lembra. Alguns aí perderam o ponto, levaram torta na cara porque não sabiam o significado. Irmãos, de dentro para fora. É para buscar os de fora. Isso é a função da igreja. A igreja não é simplesmente uma reunião cultica, irmãos, um ajuntamento. Por isso que eu disse no início que a igreja é para ser unida, ter unidade. Nós nos reunimos aqui para, através de uma visão da nossa liderança, do nosso pastor, que é o nosso líder espiritual, abraçarmos a visão, termos unidade na proposta, reconhecermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, aonde que eu me encaixo, e depois cumprir o ID. Igreja, de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Foi meio fraco o amém aí, mas está valendo. Olha só. João 15, 1, 5, tá, irmãos? Esse é bem conhecido, hein? Vamos lá, eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhar. Jesus dizendo assim, olha, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, se poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Olha só, irmãos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Qual é a forma de você extinguir o Espírito Santo de você? Parando de ouvir a Deus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos. Se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podeis. Pode fazer alguma coisa sozinho? Irmãos, nós precisamos chorar a presença de Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande. Muitas vezes, quando eu estou orando e eu começo a falar com Deus e pensar sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia. E muitas vezes eu começo a clamar igual Davi, Senhor, não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou mau, mas eu quero estar em ti. Eu quero permanecer em ti. E eu quero que o Senhor permaneça em mim. É o meu pedido para Deus. E muitas das minhas orações. Olha, irmão, sem evangelismo nunca haverá crescimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, diz assim, olha, Romanos 10, 14 e 15. Amém? Vamos lá? E como crerão naquele que vem... E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, para que nós sejamos enviados, como eu posso discipular alguém? Como eu posso pregar para alguém? Como eu posso... irmão, mas para falar Jesus te ama é fácil, amém. Mas uma semente precisa ser plantada, mas ela precisa ser cuidada. Eu preciso crescer. Eu preciso ter conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer Deus na intimidade. Eu preciso de Deus desesperadamente na minha vida para me orientar, para nortear o meu caminho, dentro de uma visão da nossa liderança, à luz da palavra. Temos que ter unidade. Eu tive pensando uma coisa, e eu incluí aqui, porque eu preciso falar isso, irmãos. Pode responder para mim, pode levantar a mão. Quem aqui veio ao conhecimento de Cristo sem que alguém
que teve que ser evangelizado para vir ao conhecimento de Cristo? Ninguém precisou ser evangelizado aqui? Todo mundo já veio sozinho para a igreja? Veio sozinho para Cristo? Alguém precisou falar do amor de Cristo para mim. Ou seja, mesmo que sejam os meus pais, meus pais eram crentes, eu fui criado na igreja, mas peraí, mas alguém precisou ensinar para mim o caminho. Alguém precisou dizer para mim, olha, Cristo salva. Olha, Cristo cura. Olha, Cristo dá salvação. Irmãos, não tem um relógio, não me deixa eu perder o horário, tá? Aponta eu aí em cima aí, tá? Djalma está dizendo que está tranquilo, pode ir até meia-noite. Irmãos, já vou terminar, já estou quase concluindo. Então, alguém veio aqui sem que alguém te evangelizasse? Presentão que você ganhou, irmão? Eu ganhei um presente maravilhoso quando alguém perdeu tempo comigo, bastante. Eu já contei a história da minha conversão, e a pessoa que me evangelizou perdeu muito tempo comigo. Quer dizer, perdeu não, no bom sentido, não perdeu tempo, porque ele ficava até meia-noite na minha casa, até 1 hora, fazendo discipulado comigo, isso, aquilo, para que eu chegasse ao conhecimento de Cristo. E eu ganhei um presente. Agora, esse presente, essa alegria toda, tem que ser guardada só para mim? Veio de fora para dentro? E agora o que sai de dentro para fora? Não sai, fica aqui preso. O evangelismo, irmãos, todos nós sabemos, significa alcançar estranhos. Isso não é verdade. Na maioria das pessoas são alcançadas por amigos ou parentes. Em alguns casos, sim. Você consegue ir lá e falar para alguém que você nunca viu na sua vida. Mas olha, se a gente for ver bem, irmãos, eu não tenho certeza nos outros grupos, não tenho propriedade para falar, mas nós temos falado sobre como que em cada grupo, se eu perguntar aqui para qualquer irmão que participa dos pequenos grupos, ou mesmo da igreja, talvez você vai pontuar para mim, olha, eu tenho pelo menos 10 da minha casa ou da minha família que precisa ser evangelizado, precisa ser alcançado por Cristo. Mas eu quero ir para a África. Sem crescer não vai dar, irmãos. A coisa começa dentro, de dentro para fora. Às vezes tem gente na nossa casa precisando ser evangelizado. A gente precisa ganhar pessoas que estão lá dentro da nossa casa, no nosso meio, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola. E às vezes até dentro da minha igreja. Eu pontuei algumas coisas aqui, eu quero ler bem rapidinho para os irmãos, tá? E eu pontuei aqui, irmãos, porque senão depois eu esqueço, eu tenho que fazer isso mesmo. A maioria das pessoas são alcançadas por pregadores profissionais. Isso não é verdade, irmãos. Também não é verdade. A maioria das pessoas são alcançadas por pessoas comuns, como nós, que se desprendem a um propósito de Deus, que conseguiu abraçar a visão, conseguiu ter unidade, conseguiu entender o propósito de Deus. O evangelismo significa dizer apenas coisas corretas? Não. As pessoas são alcançadas por meio do amor prático. Palavras, mas o amor prático de palavras. Ou seja, só as minhas palavras sem o meu testemunho não vai resolver. Só o meu testemunho sem as minhas palavras não vai resolver. É prática, irmãos, é prático. As pessoas são levadas a Cristo através de uma única pessoa? Também não. Quanto mais cristãos o incrédulo conhecer, mais fácil vai ser de trazer ele para Cristo. Olha só. Marcos 1,17. Olha o que Jesus fala quando ele chama os discípulos. Venham comigo e eu vos ensinarei a pescar pessoas. Ensinarei a ser pescadores de homens. Amém? Agora eu quero concluir. Amém, irmãos? Estamos terminando. Quero concluir agora, nesse instante. A unidade sozinha não dá crescimento.
É preciso entender o propósito. Unidade, propósito, evangelismo. E depois, sabe, o que vai fazer com que tudo isso funcione, irmãos? A unção de Deus. Amém? Sem unção, nada disso vai fluir. É muito fácil termos um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo de aparência. Temos que dar um basta ao esfriamento espiritual nas nossas vidas. Isso é fato. É dia a dia. Agora, veja bem. A igreja é muito fraca sem avivamento. Você tem que ter propósito, mas tem que ter unção sobre o propósito. Você tem que ter visão, mas tem que ter unção. E você, dentro de uma visão, temos que ter unidade, mas precisamos ter a presença do Espírito Santo. E é assim que eu concluo essa palavra, irmãos. Crescimento e multiplicação. E de fazer discípulos em todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a visão para o crescimento, o que eu queria passar para os irmãos, levar os irmãos a pensarem, assim como eu pensei muito sobre isso, é unidade. Tem que estar unido, não é só juntamento não, tem que estar unido na visão. Entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Terceiro, cumprir o ID, evangelizar. E quarto, irmãos, desesperadamente buscar a presença de Deus para que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Com isso eu encerro, convidar o Djalma para que ore, irmão, pela nossa vida, ore pela nossa igreja, ore para que Deus venha derramar sobre nós essa unção tremenda e que nós saiamos daqui com um pensamento renovado, de que crescimento requer alguns requisitos que nós precisamos cumprir. Amém?